Cursos de leilões de imóveis. A fórmula fácil de você perder dinheiro. Sim, perder dinheiro. A única pessoa que ganha com isso é o vendedor de curso. E eu te falo por quê. Eu tô nesse mercado há 19 anos. Eu nunca tive coragem de vender curso para ninguém, apesar de ser insistentemente requisitado para isso. Isso por quê? Porque eu não quero enganar ninguém. Vamos lá. Suponha que você quer arrematar um imóvel da Caixa Econômica Federal, no leilão extrajudicial. O que eles vão te ensinar no curso? Vão ensinar o seguinte: olha a matrícula do imóvel. Veja se a propriedade foi consolidada, se os devedores, quem deveria pagar as prestações, foram intimados para purgar a mora. Purgar a mora é pagar o débito das prestações que ficarem abertas. Aí você vê essas circunstâncias, olha, tá tudo certo. Aí depois eles mandam você olhar o edital de leilão. Vê se no edital de leilão você fica responsável por alguma dívida ou se, no caso, a Caixa vai ser responsabilizada, é responsável por quitar os débitos de condomínio e IPTU. Aí você vê isso tudo lá. Veja se o imóvel está ocupado, que vai estar na descrição. A 99,9 está ocupado. Aí fala para você fazer uma visita no local e questionar na vizinhança se tem alguém ocupando o imóvel. Vou te falar uma coisa, isso não serve para nada. Sim, não serve para nada. Vou te falar por quê. Quando você olha na matrícula do imóvel, simplesmente você vê lá, os devedores foram intimados para purgar a mora. Essa intimação se deu por edital. Você sabe se essa intimação feita por edital foi feita de forma correta? Você não sabe. Se foi feita a intimação de forma pessoal, mesmo sendo pessoal, você sabe se essa informação está correta? Você não sabe. Por quê? Vamos lá. Porque tem intimações pessoais que foram feitas de forma incorreta e intimações por edital que também foram feitas de forma incorreta e correta. Eu vou te falar por quê. Como é que se analisa uma situação dessa? Geralmente, quem está devendo débitos de alienação fiduciária, eles entraram com um processo chamado de uma ação revisional de débitos, ou seja, para diminuir e reduzir, ou uma ação para cancelar a consolidação da propriedade ou para suspender a realização do leilão. E nesses processos, eles expõem todos os argumentos que eles vão falar. Olha, eu não fui corretamente intimado para a purga da mora. E ele vai explicar por quê. Aí ele vai falar, olha, foi por edital, só que o oficial do cartório não foi ao meu endereço, ou seja, não esgotou as tentativas de intimação pessoal para ser feito por edital. Ou ela foi feita de forma pessoal, mas espera aí, eu sou casado, quem comprou o imóvel foi eu junto com a minha esposa, e minha esposa não foi intimada de forma pessoal, então o procedimento de execução extrajudicial é nulo. Então você tem pistas nesse processo. Se realmente várias situações acontecem de um casal, o marido se ele comprou junto com a mulher, tá lá escrito os dois como devedores, ele ser intimado de forma pessoal e a esposa não. Nesse caso, o procedimento de execução extrajudicial, ele é nulo. Você vai comprar o imóvel achando que fez um estudo perfeito e, na verdade, você não se atentou para essa situação que estava no processo. Mas por quê? Primeiro que você não tem acesso ao processo. Quem tem acesso é o advogado. E mesmo que alguém te dê esse processo, você não vai saber fazer uma análise, uma conjectura englobando o direito civil, o direito processual civil e a lei de alienação fiduciária. Isso é impossível num curso. Então, você pode arrematar esse imóvel e ter a sorte de não ter nenhum problema. Então, você não vai saber essas informações, mas é o seguinte, vamos dizer que você arrematou o imóvel, aí você viu no edital de leilão, que não vai ter nenhuma dívida, que o banco vai ser responsabilizado pelas dívidas de condomínio IPTU, você não vai herdar nada, e você achou que o procedimento está correto porque você viu simplesmente uma matrícula do imóvel. Vamos dizer que você deu a sorte de não ter realmente nenhum processo, mas você tentou desocupar esse imóvel de forma amigável e o ocupante não quis sair. Então agora você obrigatoriamente vai ter que contratar um advogado para ele entrar com uma ação chamada ação de missão na posse para desocupar o imóvel. Agora suponhamos que você conseguiu falar com a pessoa que estava lá, o ocupante, o devedor, e ela aceitou sair do imóvel. Ou seja, você fez o curso, você fez a análise, você viu que não tinha nenhuma dívida, está registrado na matrícula e você conseguiu conversar com a pessoa. Ou seja, é muita sorte. Muita sorte não ter nenhum processo, é muita sorte não ter nenhum furo no procedimento de execução extrajudicial que pode ser questionado. É muita sorte você ter feito a análise do edital e está tudo correto. Você já teve várias situações de sorte que pode realmente ocorrer, mas é sorte em cima de sorte. Só que na desocupação a pessoa falou que vai sair. Então você fala, olha, eu estou garantido, combinei com a pessoa, ela quer R$3.000, um caminhão para pagar a mudança, ela vai sair. Ok. Aí venderam no curso lá, te deram um modelinho de um documento para fazer para formalizar. Aí a pessoa saiu. Ok, você deu mais uma vez sorte. Sabe o que acontece
Normalmente, quando chega nesse estágio, a pessoa fala que vai sair, ela te enrola, te enrola, te enrola. Isso aconteceu recentemente, um cliente nosso, ele cismou que queria não tirar a pessoa à força, queria conversar. Aí a pessoa falou para ele que pediu 15 dias, pediu dinheiro, depois pediu mais 15 dias, depois pediu mais um mês. E nesse tempo todo aguardando, e a gente não entrou porque ele quis, com a ação de omissão na posse. Depois, no final de tudo, a pessoa falou, realmente eu não vou sair não. Ou seja, ela conseguiu, entre aspas, cozinhar o cliente, no caso a gente, junto com o cliente, que a gente está falando com a pessoa a pedido do cliente, por meses, enquanto a gente já poderia estar dentro da posse do imóvel. Isso tudo porque a gente ficou sendo enrolado pelo ocupante. Mas você sim pode dar a sorte da pessoa sair. Só que é sorte em cima de sorte em cima de sorte. Você realmente não quer lidar com isso, só com sorte. Porque muitas coisas podem ocorrer. A maioria dos imóveis que estão indo para leilão, estou falando agora de leilão extrajudicial, existe um processo por trás. Vou te dar um caso, chegou no escritório semana passada, quinta-feira passada. A pessoa fez um curso, ela arrematou o imóvel da Caixa Econômica Federal, arrematou ele no mês 5, ainda tinha aquele parcelamento, pagou 18 mil, imóvel 300 e total 362. Ela fez a análise da matrícula, estava tudo correto, o edital tudo correto, segundo ela. Só que depois que ela arrematou, apareceu uma prenotação na matrícula. Prenotação de uma penhora do devedor. Essa penhora era de um processo que a construtora, inclusive construiu as casas que ele arrematou, entrou contra as pessoas que contrataram essa construção. E essa pessoa está devendo um valor elevado, então é uma prenotação de penhora, não está registrada ainda. Só que com essa prenotação da penhora, que apareceu depois, ele simplesmente não consegue fazer o registro do contrato de compra e venda. Só que ele não conseguiu registrar, mas ele conseguiu sim fazer a desocupação mediante o pagamento de R$2.000 para a pessoa que estava lá. A pessoa saiu, teve essa sorte, só que ele não conseguiu fazer o registro da propriedade por causa dessa prenotação. Só que tem mais. Ele fez obras no imóvel, ele fez melhorias no imóvel para botar o imóvel apto para venda. Ele pagou condomínio não, no caso não tinha condomínio, ele pagou o IPTU atrasado, que era a responsabilidade dele mesmo, e ele não consegue registrar o imóvel por causa da prenotação. Se ele definitivamente não conseguir, está previsto no edital que havendo impossibilidade absoluta de registro do contrato de compra e venda, no caso foi a Caixa deve devolver a ele o dinheiro que ele pagou para adquirir o imóvel, mais custos da escritura, o ITBI. Tudo bem. Só que não paga as obras as benfeitorias que ele fez. Por quê? Porque ele só deveria ter entrado na posse do imóvel depois de efetuado, depois de registrado essa compra e venda por meio de leilão extrajudicial. Ou seja, se tudo for desfeito, ele vai ter que arcar com os custos dessa obra que ele fez. Então, ele ficou sem opção. Ele teve que nos contratar. Por que ele não fez isso antes? Para a gente olhar melhor essa situação para ele e ele não ter que passar por essa situação que ele corre um grande risco de perder o dinheiro dessa obra que ele fez. Tem mais um caso. Um cliente, esses casos são todos da semana passada, que entraram aqui no escritório. Um cliente arrematou um imóvel em leilão extrajudicial, não viu que tinha uma previsão no edital, ele fez curso também, no edital em que é responsabilidade do arrematante fazer levantamento de dívidas de condomínio e IPTU. Note-se, não tinha expressamente falando que ele é responsável pelo pagamento de dívidas de condomínio e IPTU, mas tinha falando que ele é responsável pelo levantamento dessas dívidas. Ora, a partir do momento que está escrito isso e não existe nenhuma ressalva, sendo uma forma de venda direta como essa, leilão extrajudicial, modalidade de venda direta, se supõe que ele é responsável pelos débitos de condomínio e IPTU. O que aconteceu? Existia uma ação de execução de condomínio, processo de execução de cobrança de condomínio desse imóvel contra o banco, no caso o Banco Inter, e o condomínio soube pelo Banco Inter, que informou no processo, que o imóvel foi arrematado. Simplesmente o condomínio corretamente pediu a sucessão processual para que passe a constar o arrematante, ele arque com as dívidas de condomínio que até o começo desse ano já estavam em R$112 mil, fora os 18 mil ou 19 de IPTU. Isso tudo porque não tinha a palavra que ele não vai ser responsabilizado por débito de condomínio e IPTU, mas tinha que cabe a ele levantar esses valores e ele vai ter que arcar com esses débitos de condomínio e IPTU. Ele também foi mais uma pessoa que fez curso. E essas duas pessoas que eu estou falando foram clientes de semana passada, foram fazedores de curso de leilão. Então é a fórmula fácil de você perder dinheiro. Em relação aos leilões judiciais, você tem que analisar o processo, não o edital de leilão, essa balela, você tem que ler o edital de leilão, de forma quase nada, muito pouca coisa, você tem que estudar o processo. Para estudar o processo, você tem que
conseguir ter acesso ao processo que um advogado tem. Tudo bem, você conhece um advogado que te deu o processo. Então você tem que entender do processo que está levando o imóvel ao leilão para saber se está tudo correto ou não. Ou seja, se for uma ação de condomínio, você tem que entender direito civil e direito processual civil. Se ele está indo leilão por conta de direito de família, você tem que entender de direito de família e de processo civil. Então você tem que entender de várias situações que não está no edital do leilão, isso é um mito, o edital resolve tudo, para saber se existe alguma nulidade no processo que nenhum curso de leilão vai te fazer. Vai te falar, olha, eu sou formado já há 19 anos, na faculdade simplesmente não se aprende nada em relação a isso e você só aprende depois. E não tem como você aprender isso tudo num cursinho de leilão. Tudo bem, mas aí você rematou o imóvel no leilão judicial, te deram o processo, você achou que conseguiu fazer uma análise boa, tudo bem. Só que agora você vai ter que entrar para conseguir a carta de arrematação, para responder eventual recurso, para fazer o registro da carta de arrematação e para pegar o mandado de admissão na posse para entrar no imóvel. Você simplesmente não consegue fazer isso, porque você tem que ter a capacidade postulatória, ou seja, a capacidade de estar em juízo fazendo esses requerimentos. Uma pessoa que não seja advogado, ela não pode fazer isso, porque só o advogado pode atuar em juízo. Logicamente, existe os membros do Ministério Público, o defensor público, mas eu estou falando especificamente em relação aos leilões de imóveis. Então, você tem que ter um advogado. Agora, se você tem que ter um advogado para fazer esses requerimentos todos, por que não ter um advogado antes para ele fazer essa análise para você? Porque ele vai ter experiência e não vai te botar em risco. Não faz sentido nenhum. Então, eu falo, curso de leilão de imóveis não serve para nada. Aliás, serve para botar, para dar dinheiro para quem dá aula, né? Que são, eles se classificam, né? Qualificam como professores. Não é professor de nada. Então, você vai ser enganado. Então, não caia nessa armadilha. A maioria dos escritórios, nosso escritório não cobra para fazer análise prévia para você, então você pode entrar no risco simplesmente à toa. Mesmo a gente pode analisar para você. Se nossa análise for negativa, você não tem custos com o escritório, então não faz sentido fazer um curso, porque para dar certo, você tem que ter sorte em cima de sorte. E a chance de perder dinheiro é enorme. Então não cai nessa armadilha, nessa modinha que está por aí. A maioria dos vendedores se estão bem de vida por vender curso. Então fica ciente disso. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Espero ter esclarecido vocês, inclusive para vocês não serem enganados. E um abraço. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.